Bom dia, bom dia. Agora a gente já começa, tá? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Natália, tudo bem com vocês? Ó, gente, vamos lá, então. Vamos continuar de onde nós tínhamos parado na primeira aula. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, nós tínhamos feito esses exercícios aqui, falamos do índice de subida. E aí, já quero começar, então, com vocês agora essa parte das razões trigonométricas. Só para ficar claro mesmo, ó, gente, essa parte aqui do índice de subida. Índice de subida é o que a gente chama da razão, deixa eu até voltar para cá, ó. É o que a gente chama da razão entre a altura e o afastamento quando a gente considera um triângulo retângulo como esse aqui, sendo que a hipotenusa é o que seria um percurso, que, por exemplo, uma pessoa está subindo ou descendo, né? Aí, nesse caso, então, a razão entre a altura e o afastamento é o que a gente chama de índice de subida. E aí esse valor do índice de subida me diz se essa rampa ela é íngreme, se ela é mais assim, é uma subida mais íngreme, ou menos íngreme, ela é mais deitadinha assim. E aí, a partir então dessa ideia de índice de subida, de altura, de afastamento, de percurso, a gente começa a falar, então, a gente consegue falar, então, das razões trigonométricas. Essas razões trigonométricas, vocês vão ver que elas vão ser muito comuns a partir de agora, quando a gente for trabalhar com a trigonometria. Porque quando a gente fala de trigonometria, automaticamente a gente já vai começar a pensar nessas razões trigonométricas. E aí, foi importante eu falar para vocês antes daquela ideia do índice de subida, porque as razões trigonométricas, elas partem a partir disso também, elas partem daquela ideia do índice de subida, de altura, de afastamento e de percurso. Tanto que aqui nesse ponto, a gente vai discutir as ideias das três razões trigonométricas, das três principais razões trigonométricas que a gente vai estudar aqui agora, que é a tangente, o seno e o cosseno. Só que eu quero enfatizar para vocês de novo é que
quando a gente está falando, então, agora dessa ideia de subida, né, de altura e de afastamento, sempre vai estar em evidência aqui um certo ângulo. Por exemplo, igual que o Zé Gabriel tinha perguntado antes. Nesse caso, ó, quando eu considero esse ângulo aqui, isso aqui a gente pensaria como sendo a altura e esse aqui como sendo o afastamento. Então, se eu mudo o ângulo, se eu começo a olhar para isso aqui também muda. Ó. Esse aqui, agora nesse caso, seria o afastamento e esse aqui seria a altura. Mas o que eu quero que vocês pensem é que, quando a gente vai falar agora das razões trigonométricas, agora a gente começa a mexer com o ângulo em questão ali, ó, esse ângulo que eu estou analisando para pensar em altura e pensar em afastamento. Tanto que, quando a gente começa a falar da primeira ideia aqui, ó, que é a ideia da tangente, a gente já tem a seguinte situação. Ó. Tenho aqui o meu triângulo retângulo novamente. Nesse caso aqui, esse triângulo retângulo, eu tenho a altura nesse lado aqui, deixa eu ir colocando com um laserzinho. Eu tenho a altura nesse lado e o afastamento aqui embaixo. E percebam que aqui está em evidência um ângulo, ó, nesse caso o ângulo alfa. O que seria a tangente relacionada a esse meu triângulo? Quando eu olho para esse ângulo alfa, a gente fala que a tangente desse ângulo, ou seja, a tangente de alfa, é exatamente o índice de subida, ou seja, a altura sobre o afastamento. Só observa uma coisa, que quando a gente fala aqui de razões, a gente está falando de fração ainda, tá bom? Então, por isso que continua lá um valor sobre o outro, ainda vai continuar como frações. E a primeira razão trigonométrica que a gente vê é a razão tangente. Todas essas razões trigonométricas, elas vão estar assim atreladas a um ângulo, tá bom? Então, nesse caso, a tangente, a gente tem que falar a tangente de quem? Então, a tangente do ângulo alfa é a altura sobre afastamento. Pronto. Essa é a ideia que a gente tem, é daí que a gente tira esse valor da tangente. E de seno e de cosseno? Do seno e do cosseno também vem a respeito lá de um triângulo que tem a altura e afastamento. Só que as razões que a gente pega, ou seja, os valores que a gente pega lá no triângulo, são diferentes. No caso do seno do ângulo alfa, a razão que a gente tira dele é da altura sobre o percurso. Lembrando que o percurso, ele é como se fosse não, ele é a hipotenusa desse meu triângulo. Então, se eu pego o valor da altura sobre o valor do percurso, a gente tem o seno desse meu ângulo alfa. E o cosseno é o afastamento sobre o meu percurso. Então, ao invés de eu pegar a altura, agora a gente pega o afastamento sobre o percurso. E aí, aqui que entra a importância, então, da gente diferenciar bem os dois catetos, ó. Um cateto que representa a altura e outro cateto que representa afastamento. Porque se eu confundir os dois, colocar a altura como afastamento ou afastamento como altura, aí a gente erra aqui, ó, no cosseno e no seno. Porque nesse caso, se eu coloco a altura sobre percurso, eu não estou falando de cosseno, eu estou falando de seno. Bom, a ideia, igual está escrito aqui, ó, isso aqui é basicamente as ideias de onde saíram cada um dessas minhas razões trigonométricas. Só que é mais fácil a gente analisar essas razões, a ideia de tangente, seno e cosseno, num triângulo específico, e aí a gente vai começar já a trabalhar com alguns nomes que são comuns em aparecer nos triângulos retângulos. Na verdade, esses nomes vocês já viram, quando eu falo de hipotenusa e catetos, quando a gente estudou lá, ou vocês estudaram lá antes também, Teorema de Pitágoras, vocês já viram esses nomes. Então, a gente vai retomar o triângulo retângulo com esses nomes para ficar mais fácil a associação dessas três razões trigonométricas. Então, aqui eu queria colocar basicamente a ideia mesmo. Então, a tangente é a altura sobre afastamento,
seno, altura sobre percurso, cosseno, afastamento sobre percurso. Mas vai ficar mais fácil da gente falar, eu penso assim, fica mais fácil vocês entenderem, quando a gente trabalha num triângulo qualquer, sem ficar falando essa ideia desses nomes de altura, afastamento e assim por diante. Então, nesse caso aqui, vamos falar novamente dessas razões trigonométricas, só que agora eu quero falar num triângulo retângulo aqui qualquer, ó. Então, trigonométricas. Gente, qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, me fala, não deixa passar, não. Porque esse conteúdo aqui, ele vai meio que acompanhar vocês agora o ensino médio inteirinho. Deixa eu ver aqui. Ó, o Igor quer que abra o chat. Deixa eu abrir para vocês. Vocês me falar que eu sou mal. Mas concentra aqui também. Ó, o que que acontece? Eu tinha comentado com vocês que aquela altura e aquele afastamento vai depender do ângulo que a gente está analisando, certo? Então, vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Nesse caso, ele vai ser retângulo bem aqui, ó. E aí, o que que a gente já sabe? Em frente ao ângulo de 90 graus, a gente tem o que a gente chama de hipotenusa. Então, esse lado aqui é o que a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados que não são hipotenusas, que não é hipotenusa no singular, a gente chama ele de catetos. Então, eu tenho esse cateto aqui e eu tenho esse cateto aqui. O que que acontece a partir de agora? Como a gente precisa fazer agora uma diferenciação entre o que é altura e o que é afastamento nesse meu triângulo retângulo, então agora a gente não vai poder trabalhar esses dois catetos dessa forma assim, ó, como aqui cateto e aqui cateto, como sendo a mesma coisa, entende? Então, a gente precisa fazer uma diferenciação entre esses catetos. E essa diferenciação, ela aparece de acordo com o ângulo que eu estiver analisando. Ou seja, não olhando para o ângulo de 90 graus, a gente encontra outros dois ângulos aqui nesse meu triângulo retângulo. A partir desses dois ângulos é onde a gente faz a diferenciação, então, dos catetos. Tipo, esse primeiro ângulo que eu marquei aqui, eu estou pintando de verde, para ficar mais fácil de vocês associarem. Quando eu olho para esse ângulo aqui, esse cateto, que é o que está na frente dele, ó, seria basicamente a minha altura. Enquanto que esse outro cateto que está aqui do lado dele, ó, compartilhando o mesmo lado, seria o meu afastamento. Só que a partir de agora a gente não vai usar mais esses nomes de altura e de afastamento, porque agora a gente vai fazer a diferenciação dos catetos a partir de alguns nomes que a gente já vai usar sempre lá na frente, que é a ideia do cateto oposto e do cateto adjacente. Como assim cateto oposto e adjacente? Esse cateto, que era considerado a altura aqui para a gente, como ele está na frente do meu ângulo, é tipo a hipotenusa. Ó, a hipotenusa eu olho o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Quando eu olho o lado que está na frente do meu ângulo em questão, que é esse que eu estou trabalhando aqui, a gente chama esse cateto de cateto oposto. Então, o nome dele meio que já dá uma ideia, ó, cateto oposto, ou seja, é o lado que está oposto ao ângulo, é o que está na frente desse meu ângulo. Então, se o ângulo em questão que eu estou trabalhando é esse aqui, esse cateto ele vai ser chamado de cateto oposto. E o outro cateto que sobrou? O outro cateto ele é chamado de cateto adjacente. Por que ele recebe esse nome? Ó? A palavra adjacente, ela significa no mesmo lado, ou ter um mesmo lado em comum. Então, esse cateto, que é esse lado aqui, ó, ele faz parte tanto do próprio cateto, quanto do ângulo. Tá vendo que o ângulo compartilha esse lado aqui também? Então, já que eles têm um lado em comum, a gente chama esse cateto de cateto adjacente. Então, a partir de agora, num triângulo retângulo, para falar de razões trigonométricas, a gente vai ter que diferenciar o cateto do cateto oposto e o cateto
adjacente. A hipotenusa, ela não muda, tá vendo? Ela continua normalzinha lá. Mas esse cateto aqui agora ele é oposto e ele é adjacente. E isso muda, e aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado aqui nessa parte de razões trigonométricas, e aí muda quando eu mudo o ângulo que eu estou analisando. Então, suponho agora que eu quero analisar esse ângulo aqui. Vou pintar ele também, ó, de vermelhinho. Na verdade, deixa eu pôr outra cor, porque vermelho é o título, então vou colocar laranja também. Olha, esse laranja aqui, tá bom. Então, aqui laranjado, vou pintar aqui laranjado. Agora, analisando esse ângulo que eu estou pintando de laranja. Ó. Nesse ângulo aqui, se a gente observar, o lado que está oposto a ele, ou seja, o cateto que está na frente dele, mudou. Não é mais agora esse lado, esse cateto aqui, que era oposto ao ângulo verde. Aqui agora, o cateto que antes era adjacente, agora vira cateto oposto. E aqui é a mesma coisa, ó, esse cateto que era oposto, agora ele tem um lado em comum com esse ângulo. Então, aqui ele é cateto adjacente. Então, se eu mudar a visão do ângulo, ó, se eu não olhar mais o ângulo verde e agora eu estiver olhando para o ângulo de laranja, a gente muda também os catetos. Então, agora esse cateto aqui é oposto e esse cateto aqui é adjacente. Então, o cateto oposto e adjacente, ele muda de acordo com o ângulo que eu estou olhando. Confuso, gente? Sim ou não? Conseguiram entender essa ideia? Me falem aí. Pode falar no chat. Está aberto lá para vocês. Sim ou não? De boa? Eu vou fazer o seguinte, gente. Para esse desenho não ficar assim, que eu estou achando ele muito poluído. Cheio de coisa. Eu vou separar, então, em dois triângulos. Então, nesse primeiro triângulo aqui, a gente está analisando o ângulo verde. Nesse segundo, que eu vou colocar aqui para o lado, a gente vai analisar o ângulo laranja. Então, nesse segundo... ficou muito... não, tá de boa. Nesse segundo, deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente está analisando o ângulo em laranja. E aí o ângulo laranja, na frente dele eu tenho o cateto oposto e do mesmo lado eu tenho o cateto adjacente. Então, se eu mudo a visão do ângulo, muda o cateto. Matheus, repito sim, ó, sem problema. Deixa eu colocar esse aqui para o lado e aí eu vou te mostrar. Ó, o que aconteceu aqui? Quando eu olhei, Matheus, para esse ângulo aqui, esse ângulo verde, o lado que está na frente dele, eu até coloquei a setinha apontando para lá, é o cateto que a gente chama de oposto. Mas o que eu quero que você perceba é que, quando eu olho para o outro ângulo, o cateto oposto muda, porque o cateto oposto é o que fica na frente, então, nesse caso, no mesmo triângulo, tá vendo? Eu copiei e colei para cá. O cateto oposto mudou. Então, no ângulo verde, vou dar um nome para esse ângulo, para não ficar falando só de cor, vou chamar de alfa. Nesse ângulo alfa, esse lado é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Mas se eu mudo o ângulo, agora se eu estiver analisando o ângulo beta, que é esse aqui, o cateto oposto agora está lá embaixo e o cateto adjacente é esse que fica aqui do lado. Então, olha lá, muda. O que era cateto adjacente, agora é cateto oposto. O que era cateto oposto, agora virou cateto adjacente. Isso por quê? Por causa do ângulo que eu estou analisando. Se eu mudo a visão do ângulo, eu mudo, então, a posição do cateto adjacente e do cateto oposto. Consegui entender um pouquinho melhor, Matheus? Sim ou não? Ó, o cateto oposto lembra que a ideia é do que está na frente. Eu lembro que eu estudando isso aqui no ensino fundamental também. Aí uma coisa que eu fazia, para lembrar, era exatamente isso que eu falo para vocês. Ó.
tipo, é oposto, então é o que está na frente. Pronto, o que está na frente é o oposto. O outro cateto que sobrou é o cateto adjacente, é o que está do mesmo lado. Então, eu encontrava o cateto oposto e automaticamente já achava o adjacente. Então, se ficar mais fácil para vocês, tentem pensar assim também, ó. O que está na frente do ângulo é o oposto. O que está do lado dele é o adjacente. E aí, se eu mudo o ângulo, mudo o cateto oposto e o adjacente. E aí, por que é importante a gente fazer bem essa diferenciação? Deixa eu colocar esse nomezinho da hipotenusa um pouquinho mais para cá, para não misturar aqui. Por que é importante a gente saber essa diferenciação aqui? Por causa das razões trigonométricas que a gente viu ali agorinha, das ideias que a gente viu ali agorinha. Quais foram as ideias que a gente viu? Primeiro, foi da tangente. Então, vou analisar aqui a tangente de alfa, por exemplo. Quando eu pego a tangente de um ângulo, no caso a tangente de alfa, lá ele falou que a ideia da tangente era altura sobre afastamento. Era a mesma ideia do índice de subida, certo? Aqui, nesse ângulo alfa, o cateto oposto é a minha altura e o cateto adjacente é o meu afastamento. Então, a ideia da tangente agora, usando esses nomes aqui, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, eu vou fazer o seguinte, para não ter que ficar escrevendo esse nome todas as vezes, eu vou criar uma legendinha aqui para vocês. Ó. Vou chamar de CO cateto oposto. CA eu vou chamar de cateto adjacente. E esse H maiúsculo aqui vai ser hipotenusa. Então, fica essa legendinha aqui para a gente usar ela aqui nas relações, tá? Então, voltando, na tangente, como era altura sobre afastamento, aqui então vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, falar de tangente do ângulo é falar de cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, por que a importância de diferenciar o cateto oposto e adjacente? Porque a tangente de beta ó, inverte lá, o oposto está lá embaixo e o adjacente está aqui do lado. Na hora que a gente for fazer os exercícios, acho que vai ficar mais claro também para vocês enxergarem, para quem ainda não conseguiu enxergar muito bem. Já o seno, que foi o segundo, a segunda razão trigonométrica que a gente viu. O seno, ele falou que era a altura sobre o percurso. O percurso aqui, para mim, é a hipotenusa. A altura é cateto oposto. Então, o meu seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno? Nesse caso, cosseno de alfa. Já que é afastamento pelo percurso, então é cateto adjacente sobre hipotenusa. Pronto. Essas três são as três principais razões trigonométricas. Tem mais, tá, gente? A gente vai ver essas outras também. Mas as principais são essas três, e a partir delas que a gente até determina as outras. Tangente, seno e cosseno. Até aqui, tem alguma dúvida? Tá de boa, não tá de boa? E aí? Entenderam? Tá de boa. Vamos fazer um exercício? Deixa eu ver. O Matheus perguntou, o cosseno tem que ser sempre o cateto adjacente? Sim. Essas razões aqui, Matheus, elas sempre são dessas formas, nunca mudam. Então, tem que ser, inclusive, até nessa mesma ordem, tá? Igual a tangente, eu não posso inverter e falar que é cateto adjacente ou cateto oposto. Porque se eu inverter, aí vira outra razão trigonométrica. Aí não é mais tangente. Então, o cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Gente, tem até, agora que eu estou lembrando aqui, tem, sabe aquelas macetezinhas de decorar a fórmula, que você faz frasezinha?
tem uma que faz para exatamente para isso aqui também, ó, seno, cosseno, tangente. Sei que tem alguma coisa de, sei lá, alguma coisa que envolve Coca-Cola, cagar, alguma coisa assim. Nessas bobeirinhas mesmo. Mas tem uma relação aqui, depois eu vou pesquisar e falar para vocês. Mas sempre nessa mesma ordem, tá? Não pode inverter. Para a gente treinar a enxergar esse cateto oposto, adjacente, essas coisas, eu separei um exercício aqui já para a gente fazer. Deixa eu pegar ele aqui. É o 16. No livro 4 de vocês, lá na página 13, tem alguns exercícios dessas razões trigonométricas. Aí o primeiro que eu já queria fazer com vocês aqui é esse aqui. Então é livro 4, página 13. Cachorro. Ó, livro 4, página 13. Ó, nesse exercício 16, então, ele quer que a gente examine esse triângulo, e aí a gente pode perceber que tem um alfa, beta, ele já me deu os 3 valores aqui, e que é o valor dessas razões, ó, seno, cosseno, tangente de alfa e seno, cosseno e tangente de beta. E aí, vamos lá, então, para a gente treinar a encontrar cateto oposto e adjacente. Começando aqui no alfa, ó, vou marcar de verdinho aqui o ângulo que eu estou analisando. Então, se é esse ângulo que eu estou pegando ele e colocando ele em questão, o meu cateto oposto vai ser o que está exatamente na frente dele. Então, exatamente na frente do ângulo alfa, esse 9 aqui, então, vai ser o meu cateto oposto. Já o 12, que é o outro cateto que está no mesmo lado que o ângulo, vai ser o meu cateto adjacente. E o 15, minha hipotenusa. A hipotenusa sempre em frente a um ângulo de 90 graus. Então, 15 é minha hipotenusa. Pronto. Em relação ao ângulo alfa, a gente já achou cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Com isso, a gente consegue, então, escrever as 3 razões trigonométricas. Ó. Então, seno de alfa. Eu vou fazer assim, ó, gente, para não ficar um colado no outro, vou passar um risco assim, ó, que aí não fica tão... não fica misturado. Então, seno de alfa vai ser cateto oposto, que é 9, sobre hipotenusa. Lembra que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 9 sobre 15, outra assim, 9 sobre 15, que se eu simplificar, dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 3 quintos. Então, o primeiro já está feito, ó, o seno de alfa, 3 quintos. E o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, 12 15avos. E se eu simplificar, vai ficar 4 quintos. E por último, a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 9 12avos, que é igual a, se eu simplificar lá, 3 quartos. Então, seno, cosseno e tangente já está encontrado aqui. Ah, teve uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. A tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, também existe uma outra relação que eu posso encontrar ela, uma outra razão que eu posso encontrar ela, que é seno sobre cosseno. Quando eu faço a razão também de seno pelo cosseno, a gente também encontra a minha razão trigonométrica de tangente. Por que que a gente encontra ela também? Só para curiosidade. Ó. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Se eu pegar esses dois divididos, hipotenusa que está dividindo e essa aqui que está dividindo, cancela. E aí sobra cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a ideia lá da tangente. Então, por isso que a tangente a gente também pode encontrar ela como sendo seno sobre cosseno.
Então, essa é uma outra relação que a gente pode ter. Ó. Até aqui no exercício a gente consegue ver isso. Ó, se eu pegar seno, que é esse, sobre cosseno, aí o que acontece? O 5 cancela com 5, fica lá 3 sobre 4. Olha lá, 3 sobre 4 da tangente. Então, a tangente também pode ser encontrada assim, seno sobre cosseno. Então, aqui encontramos, ó, seno, cosseno e tangente de alfa. Agora, eu quero encontrar seno, cosseno e tangente de beta. E aí, no caso de beta, eu vou ter que mudar a visão aqui, ó, do meu triângulo. Então, vou apagar tudinho que está aqui e vou remarcar. Agora eu vou fazer com laranja aqui, ó. Então, agora eu vou analisar esse ângulo beta aqui, ó. Não estou olhando mais o ângulo alfa, agora eu estou olhando o ângulo beta. E aí, se eu olho o ângulo beta, vai mudar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, porque agora, na frente do ângulo beta, o 12 é meu cateto oposto e o outro cateto é o meu cateto adjacente. O 15, de novo, ele não muda. A hipotenusa, ela continua sendo a hipotenusa em qualquer situação. Só o cateto oposto e adjacente que muda. E aí, pronto. Conseguimos, então, agora falar sobre escrever as razões trigonométricas em beta. Então, do seno. Seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, que simplificando fica 4/5. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, que fica então 3/5. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que fica 4/3. Pronto. Encontramos aqui todas as razões trigonométricas. De boa, gente, ou não? Tem alguma dúvida nesse exercício? Sim, não. Tá de boa, não tá? De boa. De boa. O que eu quero que vocês percebam, e quem quiser me responder já pode falar. Tem alguma relação entre seno, cosseno e tangente de alfa com seno, cosseno e tangente de beta? Vocês conseguem ver uma relação ali entre esses valores que deram? Sim ou não? Gente, conversa comigo. Não? Sim? Tá, eu falo, então vocês não falam. O que a gente pode perceber aqui? Vejam que o seno de alfa, ele tem o mesmo valor do cosseno de beta, tá vendo? 3/5, 3/5. A mesma coisa acontece com o cosseno de alfa com o seno de beta, 4/5 com 4/5. E a tangente, aqui era 3/4, na outra virou 4/3, ou seja, pegou o inverso. Então, existe uma relação entre o seno, cosseno e tangente dos dois ângulos que aparecem no triângulo. E essa relação é exatamente essa de o seno de um ser o cosseno do outro. Então, de certa forma, o que acontece? Ó? Deixa eu fazer um outro triângulo aqui para vocês. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, vou desenhar um outro aqui. Aí ele é retângulo nesse ângulo aqui. E aí nele eu tenho os meus dois ângulos lá que eu marquei para vocês. O ângulo alfa e o ângulo beta. Qual que é a relação que a gente pode tirar daqui? O seno de alfa sempre vai ser igual ao cosseno de beta. E a outra também. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Percebam que é no mesmo triângulo, tá? E a última que foi que a gente viu é que a tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta. E aí o inverso é quando a gente pega a fração e gira.
Matheus, não... Ó, o Matheus perguntou se o valor da tangente nunca vai ser igual, nunca vai mudar. Na verdade, muda. Ó. Tá vendo que aqui até no exercício, a tangente de alfa é 3/4 e aqui a tangente beta é 4/3. Lembra que a tangente ela é o índice de subida, né? Quando eu pego o triângulo e giro ele, igual... Deixa eu ver se eu consigo girar esse meu triângulo aqui, se ele me dá essa opção. Ó, me dá. Quando eu estou analisando ele assim, ó lá, a minha subida é aquela lá de alfa. Quando eu giro ele, olha lá, a minha subida muda. Quando eu analiso agora o beta com a subida, então a minha subida muda também. Então tá vendo que essa aqui é mais íngreme do que essa aqui? Por isso que o tangente muda. Já que o tangente é o índice de subida, então aqui tem um índice de subida, aqui tem outro. E aí, qual é a relação que eu posso fazer com esses dois índices de subida? Esse e esse aqui. É que um é o inverso da outra. No caso, se a tangente de alfa é 3/4, a tangente beta vai ser o inverso. Então, vai ser 4/3. Inverte lá a fração. E aí, ou a gente coloca nessa notação, ou a gente coloca lá 1 sobre a tangente de beta. Essas duas aqui apresentam a mesma coisa. Entendeu, Matheus? Por que muda? É porque muda o índice de subida. Aí sempre muda. Então, a tangente de um ângulo é diferente da tangente do outro. Só vai ter um caso em que a tangente vai ser igual, ou melhor, todos esses valores aqui vão ser iguais. Quando esse cateto tiver a mesma medida desse cateto aqui. Aí, se eles forem iguais, aí tudo vai ser igual. Porque não vai ter diferença de valor. Então, existe essa relação aqui também, tá? Em relação ao seno, cosseno e tangente dos triângulos. Deixa eu apagar isso um pouco. Gente, de boa com essas relações aqui, então? Sim? Não? Nossa próxima aula... amanhã é robótica, né? Então vai ser na semana que vem. Porque falta 2 minutos. Deixa eu ver, o próximo exercício que eu tinha separado... dá tempo da gente fazer. O 18. Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais exercício. Eu acho que eu vou pegar a próxima aula só para fazer exercício. Disso aqui, para ficar bem gravado. Mas dá tempo da gente já fazer pelo menos essa A aqui no finalzinho da nossa aula. Então, para a gente treinar aqui mais um pouco, ainda lá na página 13, o exercício 18. Ele quer que a gente descubra agora o valor de x. Esse valor de x aqui. E aí... a gente tem que descobrir a partir do valor que ele deu. Então, por mais que eu possa fazer Pitágoras aqui, mas ele não quer que a gente use Pitágoras, ele quer que a gente use esse valor que ele deu aqui para a gente. Então, pensa assim comigo. Ele me deu cosseno. Cosseno é a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa. Se está relacionando cateto adjacente e hipotenusa, eu vou identificar aqui na minha figura quais são esses dois que eu tenho que tirar aqui. Então, desse ângulo beta, o 9 é meu cateto adjacente e o x é a minha hipotenusa. Então, o 12, que é cateto oposto, eu nem vou usar ele, porque aqui meu cosseno não preciso usar ele. Então, nesse meu exercício, cosseno de beta, que é o meu interesse aqui, que foi o que o exercício me deu, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Já que o cosseno de beta ele já me deu o valor, é igual a 0,6, então 0,6 vai ser igual cateto oposto, cateto adjacente, perdão, que é 9, sobre